As pessoas que morriam em Pedro Leopoldo eram levadas em carros de boi para Matozinhos. E é aqui, entre o túmulo dos bexiguentos e o velário, onde são acesas as velas para as almas das pessoas que aqui foram enterradas vivas, a população ficou com remorso pela forma com que os seus doentes foram enterrados. Uma doença que assustou o mundo, ceifou vidas, foi responsável pela tomada de decisões difíceis, impactou a sociedade, causando medo e repulsa. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o cemitério e a igreja dos bexiguentos, em memória às pessoas acometidas pela varíola, naquela época chamada de bexiga, e que teriam sido enterradas vivas aqui, cujas almas são cultuadas até hoje. Eu te conto histórias e curiosidades, e para não perder, é só acompanhar até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu estou em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cidade onde Chico Xavier nasceu, viveu e psicografou por muito tempo. Município que cedia uma das maiores e mais importantes festas de rodeio do país. Mas também um local que teve a sua história marcada pelo caos na saúde pública, pelo medo, pela forma trágica com que algumas pessoas foram sepultadas no século XIX e principalmente pela devoção. As pessoas que morriam em Pedro Leopoldo eram levadas em carros de boi para Matozinhos, uma cidade vizinha aqui. Mas chegou um momento em que o cemitério de Matozinhos passou a recusar as pessoas que faleciam em Pedro Leopoldo. O motivo? A bexiga, nome popular da varíola naquela época, doença que era muito temida. A varíola é uma doença infecciosa que era considerada erradicada desde os anos de 1980, após a realização de uma campanha de vacinação maciça, que envolveu o mundo inteiro. A OMS considera a varíola uma das doenças mais devastadoras de toda a história. A moléstia é causada por um vírus e pode levar a pessoa acometida a óbito. Caso isso não aconteça, o paciente pode ficar cego e ter as marcas e bolhas características da varíola por todo o corpo. Foram essas marcas que fizeram a varíola também ser chamada de bexiga. A doença era considerada como erradicada, mas registros da chamada varíola dos macacos são destaques nos noticiários de todo o planeta. Especialistas afirmam que o risco de uma pandemia é baixo, mas o mundo está em alerta. Que a varíola dos macacos fique bem longe, pois a bexiga já causou muito sofrimento e ceifou muitas vidas. Antigamente, né, Pedro Leopoldo pertencia a Matozinhos, que não, Pedro Leopoldo não era cidade, a cidade era Matozinhos. Aí teve a pandemia da bexiga, como eles chamavam antigamente, era varíola, mas ninguém sabia direito o que era, então chamava de bexiga. Então as pessoas que morriam, eles chamavam de bexiguento, por isso que ficou o nome, aqui era um cemitériozinho, que ficou com o nome dos bexiguentos. Mas esse não era um cemitério oficial. As pessoas eram enterradas em Matozinhos. Como teve essa pandemia, e o negócio era muito contagioso, lá eles não quiseram que enterrassem essas pessoas lá. Então, aqui em Pedro Leopoldo também não tinha cemitério. Então, ficaram sem saber onde pôr, né? Então, por isso é que fizeram era quase que uma vala, não tinha nem cova certa, não. E as pessoas, eles contam, né, que isso foi muito antigamente, que a família e tudo não esperava nem a pessoa acabar de morrer. Muitas foram enterradas vivas. E é neste local que eu estou agora
que as pessoas foram enterradas vivas. Entre elas, uma família, homenageada por uma placa no cruzeiro, cujos nomes são Camila, Candinha, Carmélia, Carmelita, Emília e Joaquim Bexiguento. Depois de algum tempo, com os casos da doença diminuindo, a população ficou com remorso pela forma com que os seus doentes foram enterrados. As pessoas passaram a vir aqui para rezar pelas almas das pessoas que aqui foram enterradas vivas. Depois de algum tempo, esse túmulo foi construído em memória aos Bexiguentos. Ali, a primeira função primordial lá da Capela dos Bexiguentos, de fato, é ser um lugar de oração. Se prestou um pouco por causa da piedade também do início, das pessoas iam lá para o desagravo, por também alguns pedindo bênçãos também, graças e milagres com o evento, né? Como se o povo brasileiro tem essa relação muito profunda com o sofrimento, né? Acho que faz parte da nossa dificuldade, né? Não é de nós mineiros, né? Então, eles iam lá por causa da história que sobre aquela família e também a dificuldade que o povo sempre teve dificuldade muito com esses resultados de história na nossa vida, né? No nosso caminho de povo, né? E a um certo ponto também o povo ali, por causa das almas dos bexiguentos, começou também a desenvolver as devoções ali, que é a primeira Santo Expedito e depois Nossa Senhora Desata Nós. Então, essencialmente, é um lugar espiritual, um lugar de oração, né? Um lugar de proximidade com a vida de reza, com a vida de piedade. Para nós temos uma especial devoção para as almas, especialmente daqueles que sofrem, dos mártires. Também a gente fala sobre santificação, né? Então, todos nós temos um chamado à santidade. Nós somos batizados para a santidade. Temos uma caminhada de fé no Evangelho, né? Sobre a caminhada da nossa dignidade, da vida da fraternidade, de nos encontrarmos como irmãos de Jesus, filhos de Deus Pai do céu, né? Ali, para nós, quando nós celebramos, rezamos para as almas ou pedimos, fazemos esses momentos de oração, é porque nós entendemos que aquelas pessoas, pelo sofrimento, alcançaram a plenitude da santidade. Que o santo é Deus, mergulhados nele é que nós somos santos. E será que um dia as almas dos bexiguentos podem ser canonizadas? Ou seja, se tornarem santos? A igreja, para fazer esse reconhecimento de a beatificação, depois a canonização, teria que abrir todo um processo, teria que ter uma comunidade por trás, sabe? Assim, por trás dessas coisas. E inclusive, esses milagres, não basta apenas ter um relato, teria que ser coisas comprovadas mesmo, né? Documentadas, até inclusive atestadas por ateus científicos, né? Coisas científicas. Que são coisas que, por assim dizer, não dispensam a religião, mas a ciência ela tem uma realidade de apresentar para nós, né? Então, é só depois disso. Mesmo porque tem uma devoção, é bonito estar lá, mas é uma coisa de... Como aquelas pessoas morreram, acredito, também é o caminho de devoção que fazem com elas, com simplicidade. A honra dos altares ela não é uma coisa tão necessária se a santidade é que é necessária. E foi uma graça alcançada a responsável pela existência desta igreja, construída ao lado do cemitério dos Bexiguentos, que na verdade é uma cova coletiva. As pessoas iam ao local para rezar pelas almas dos Bexiguentos. Marieta Batista de Sales, moradora de Pedro Leopoldo, também fez isso e teve uma graça alcançada. Em agradecimento, ela construiu a Igrejinha dos Bexiguentos e o túmulo, que faz homenagem às pessoas que ali foram enterradas vivas. Hoje, a igrejinha é dedicada a Santo Expedito e a Nossa Senhora Desatadora dos Nós.
O local recebe um grande número de fiéis para pedir e agradecer pelas graças alcançadas, além de acender velas em intenção às almas. Durante a nossa gravação aqui, eu reparei que o Alan chegou e ele já acendeu a velinha dele ali. Alan, você, um rapaz novo, que está perpetuando essa história, essa devoção pelos bexiguentos. O que esse local, o que as almas representam para você? Primeiramente é um prazer, né, falar das almas do bexiguento. Eu venho acompanhando geração em geração, minha mãe em devoção, e infinitos pedidos, infinitas graças alcançadas, às vezes até o hábito mesmo de vir acender a vela, agradecer, e certamente é um momento de fé, de satisfação, sabe? De resposta dessas coisas espirituais tão importantes na vida da gente. Os bexiguentos, eles remetem às pessoas que foram enterradas vivas aqui com varíola, mas em especial uma família. Exatamente. E alguns integrantes dessa família são especiais para você, né? É isso mesmo. Como a história nos conta, né? A minha mãe veio passando para a gente as 3 almas que a gente pede a todos, com certeza, né, dos bexiguentos, mas a Camila, a Candinha e a Emília são as 3 almas que eu mais dou testemunha, até emociono, sabe, cara? De tanta coisa, assim, que eu tenho a agradecer e falar delas. Nós estamos gravando aqui, já tá caindo a noite, volta de 6 horas, não tinha ninguém aqui, você chegou, parou sua moto, veio quietinho, você veio pedir alguma coisa hoje? Exatamente, pedi uma graça para elas aí, e já agradecendo, né? Porque nunca falhou, sempre que eu pedi, alcancei, com satisfação, sempre pedidos bons, que vim com fé e vai ser atendido, com certeza. Para manter a integridade física do espaço, a igrejinha e o cemitério dos bexiguentos contam com a valiosa ajuda da comunidade. Beatriz é uma das voluntárias e tem a sua história ligada ao local. Ela é neta do senhor que fez a doação do terreno, que fazia parte da antiga Fazenda do Campinho e que hoje é da igreja. Eu sempre morei nessa região, né? Inclusive, esse terreno foi do meu avô, ele que doou para a igreja. Quer dizer, não era igreja ainda, né? A igreja foi construída muito depois. Mas a gente sempre teve muita fé nas almas daqui dos bexiguentos, e tem uns casos interessantes que desde criança a gente frequentava, chamava Cruzeiro dos Bexiguentos. Só tinha a cruz e não tinha mais nada. Aí, quando estava uma seca sempre muito grande, reunia o pessoal, os vizinhos e o pessoal que morava por perto, e fazia uma procissão trazendo água para jogar na cruz. E isso eu presenciei também. Eu era menina, mas vinha, carregando uma latinha de água, cada um trazia uma vasilha com água para pôr no pé da cruz. E, às vezes, quando a gente voltava, a chuva estava começando. A gente achava que era uma graça delas, porque era só a gente fazer, aí vinha rezando, né, e jogava a água no pé da cruz. Desde criança a gente frequentava aqui, né? Não tinha igreja, mas a gente vinha, rezava, né? E depois que eu já morava aqui, quando foi feita a capelinha, e mesmo antes a gente sempre veio rezar aqui, na segunda-feira, né, porque é a segunda das almas, a gente sempre que pode a gente ajuda. Lourdes é esposa do falecido Dico, que foi zelador da igreja, e até hoje ajuda a manter o espaço. Nós, em 1999, nós íamos para aqui e era todo predejado. Então, o padre, na época que ele estava aí, ele falou assim com o meu marido, assim, vamos assumir aqui, que aqui está muito predejado, tinha muitas essas negócios de droga. Aí, então, ele falou assim, vamos assumir, nós vamos pôr grade em tudo e vamos assumir. Aí os dois ficou, e tem os dois, meu marido trabalhou muito aqui, sabe? Construiu aquela casa lá para pôr morador,
para ver se diminuía, né? Porque o povo roubava tudo. Aí ele falou, não, Sr. Dito, nós vamos fazer assim. Se ele não mexer com nós não vamos mexer com eles, nós vamos tratar eles bem. Aí, quando foi um dia, meu marido estava pintando aqui e falou assim, Sr. Dito, não pinta esse lugar. Você sabe, eles pintam aqueles negócios, aquelas giras deles, né? Você não pinta aí não, viu? Isso. Ele é inteligente, mas padre é inteligente demais. Padre João. Aí, inteligentíssimo. Aí ele falou assim, você não pinta esse lugar, não, deixa aí quieto. Porque se você pintar, aí eles vão rebocar a igreja toda. Muita febre, tudo que eu penso. Tudo que o povo que vem aqui, todo mundo que recebi graça. Vem, põe vela, põe tudo. Você vê, ali tem um velar, né? Eles põem velas, com fé. Eu já chego aí, eu vim agradecer o que eles fizeram. Que eles fizeram para elas, é muito milagroso, as almas. Aí o padre falou assim, ó, o povo tem muita fé, então nós vamos pôr o santo aqui, né? Que a igreja não pode ficar sem santo. Então eu vou arrumar os santos, ó, Dico, para nós pôr. Aí pôs Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que aqui em Leopoldo não tinha, e Santo Expedito. Aí ficou Capela São Expedito e Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nitidamente apaixonado pelo Clube Atlético Mineiro, o senhor Laerte, carinhosamente conhecido como Laerte do Galo, é um devoto das almas bexiguentas. Eu tinha uma senhora aqui que era Dona Marieta, esposa do ex-prefeito nosso aí, que é César Julião de Sá, ela que comandou essa igreja aqui. Foi ela que arrumou tudo aqui, ó, e entregou para nós. Então nós temos que abraçar a igreja com tudo. Esse espaço representa para mim, preciso te falar, eu sou pai de 8 filhos. Aí eu perdi um com 10 anos. Já tá rapazinho, todo lado que eu ia. Aí sou. E eu fiquei naquela agonia, não dormia direito, não alimentava direito. Aí os companheiros na linha de trem chegavam perto de mim e me encostavam, não, senhor, entrega para Deus, nós estamos sujeitos a tudo. Eu fui pedir Santo Expedito que me iluminasse como é que eu ia viver, e eu tinha que tratar dos outros filhos, que era tudo menor. Aí um dia eu sonhei com ele. Sonhei com ele, atravessando um ribeirão. No meio do ribeirão tinha uma pedra. E ele era muito gordinho. Ele sentado na pedra de calção, de cuecazinha, e sem camisa. Falou assim para mim, ô pai, o senhor fica falando muito em mim, chorando. O senhor tá me atrapalhando eu subir para andar de cima. Eu estou bem, não precisa ficar preocupado, não. Então eu abracei isso aí, a pedido do santo aqui, Santo Expedito. Eu agacei essa graça, né? Às vezes você está num sufoco, você pede as almas para ajudar a gente, acaba. Acaba tudo, a gente aí. A devoção é muita, né? A gente tem que ter fé. Não pode brincar, não. Tem bastante fé que a gente consegue tudo na vida. Tem uma vez aí que o padre João veio aqui, era 2 horas da manhã. Aí ele chegou no carro dele, atravessou ali, pôs as pernas pro lado de fora. Aí veio um camarada com uma mulher, subindo ali, aquela subidinha ali. Ele olhou para eles assim. Ele me chama de Garnizé, que diz que eu pareço aquele pica-pau amarelo. Aí ele falou assim, eu vi a moça descer, foi no pé do cruzeiro, estava rezando. Ele falou assim, ela acabou de rezar, entrou para dentro do carro e ó. Ele falou assim, você acha que eu veio rezar aqui? Enjoelhou lá no pé do cruzeiro, é de mentira, senhora. Ele falou, vem aqui de rezar o quê, senhor? E eu vou ver se eu vejo a cara dele lá na igreja, lá embaixo. Padre João. A camisa do senhor Laerte é repleta de autógrafos de jogadores de futebol e personalidades que o torcedor apaixonado admira. E para minha surpresa, ele pediu um autógrafo para este jornalista que foi tão bem recebido em Pedro Leopoldo. Me senti honrado.
aqui, entre o túmulo dos bexiguentos e o velário, onde são acesas as velas para as almas das pessoas que aqui foram enterradas vivas, que eu encerro o vídeo de hoje. E o que você achou dessa reportagem? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Os nossos bastidores estão nas redes sociais Facebook e Instagram, e o nosso arroba é o Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.